7 ministros do Supremo Tribunal Federal votam para enviar denúncia contra presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados. O presidente da República só pode ser investigado durante o mandato com autorização da Câmara dos Deputados. Plenário do STF dá boas-vindas à nova Procuradora-Geral Raquel Dodge. Gostaria de, em nome dos ministros desta casa, dos servidores, dar não apenas as boas-vindas, doutora Raquel, mas dizer da nossa enorme honra de tê-la conosco. Justiça Federal aceita a 7ª denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, autoriza leilão de usinas em Minas Gerais. E na terceira reportagem especial da Semana do Trânsito, quem comete mais acidentes, homem ou mulher? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. 7 ministros do Supremo Tribunal Federal votam para enviar segunda denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou o julgamento e tem os detalhes. Oi, Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse julgamento havia começado na semana passada e foi retomado hoje com os votos dos ministros. O presidente Michel Temer pede que seja suspenso o envio de nova denúncia contra ele à Câmara dos Deputados até que sejam apuradas supostas irregularidades nos acordos de colaboração premiada dos executivos da JBS. Até agora, 7 ministros votaram contra o pedido da defesa. O julgamento vai continuar amanhã. Veja os detalhes na reportagem. A defesa do presidente Michel Temer pediu no Supremo que o envio da nova denúncia contra ele à Câmara dos Deputados fosse suspenso até que sejam apuradas supostas irregularidades nas delações premiadas dos executivos da JBS. Provas entregues pelos delatores reforçam a denúncia contra Temer, acusado de integrar organização criminosa e de cometer obstrução da justiça nas investigações da Operação Lava Jato. A Constituição determina que a denúncia deve ser encaminhada à Câmara, a quem cabe autorizar por no mínimo 2/3 dos deputados a análise da acusação pelo STF. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, o Supremo só pode analisar a validade das provas após a autorização da Câmara. A possibilidade de rescisão ou de revisão, total ou parcial, do acordo, obviamente homologado, de colaboração premiada, em decorrência de eventual descumprimento de deveres assumidos pelo colaborador, não propicia conhecer e julgar, no caso concreto, a alegação de imprestabilidade das provas, porque a rescisão ou revisão tem somente efeito entre as partes, não atingindo a esfera jurídica de terceiros. Até agora, 6 ministros acompanharam o relator. A Constituição, por razões de conveniência política, foi uma opção política do legislador constituinte, dar à Câmara, a representante, a casa que representa o povo, a análise não só, e pode realizar análise se há ou não provas, mas principalmente a análise da conveniência política de, naquele momento, o presidente da República eventualmente poder ser processado. A partir dessa autorização, aí sim, num primeiro ato meramente ordinatório, processual, de oitiva da defesa, e depois o Supremo, naquele momento do recebimento da denúncia, se vier a ocorrer a autorização, é que poderá realmente, a meu ver, e respeito todas as posições em contrário, poderá analisar. Dinheiros apreendidos em busca e apreensões, contratos administrativos e privados, notas fiscais, relatórios de CVM, COAF, TCU, tudo isso consta da denúncia. Informações prestadas pela Câmara dos Deputados e pela Caixa Econômica Federal, fotos tiradas em trabalho investigativo da Polícia Federal, carta publicada pelo próprio presidente da República,
conversas obtidas através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, apenas para tangenciar essa discussão, porque suscitada em manifestações anteriores, ainda que caísse, por qualquer razão, a colaboração premiada, discutida, há um conjunto vasto de provas que subsistem íntegras, a menos que venham a ser elas próprias impugnadas. A Câmara dos Deputados profere apenas um juízo político. No juízo do Supremo Tribunal Federal é que será recebido ou não, dado que na Câmara ocorre apenas a admissibilidade da acusação a partir da edição de um juízo político. O ministro Gilmar Mendes divergiu, votando pelo acolhimento dos pedidos da defesa do presidente da República. Entendo que os dois pedidos devem ser acolhidos. Acolho a questão de ordem para determinar a devolução dos autos à Procuradoria-Geral para que limite a imputação aos atos em ofício ou próprio ofício e para suspender o envio da acusação à Câmara dos Deputados até a conclusão das investigações sobre a participação de membros do Ministério Público na agravação dos investigados. E antes da sessão, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou como a maioria dos ministros até agora, contra o pedido de Michel Temer. Para ela, o Supremo só pode se manifestar se a Câmara autorizar o prosseguimento da denúncia contra o presidente da República. William. Obrigado, Ana Paula. Raquel Dodge participou hoje da primeira sessão plenária do Supremo Tribunal Federal como Procuradora-Geral da República. Ela recebeu os cumprimentos e falou sobre a importância da Corte. Ao abrir a sessão, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, deu boas-vindas à nova chefe do Ministério Público Federal. Gostaria de, em nome dos ministros desta casa, dos servidores, dar não apenas as boas-vindas, doutora Raquel, mas dizer da nossa enorme honra de tê-la conosco, o Ministério Público que cumpre uma função constitucional tão singular, tão importante para a democracia brasileira, para a República Brasileira e que vem desempenhando com todo destemor, com tanta galhardia, com tanto empenho este seu papel. E Vossa Excelência tem as melhores qualificações e uma extensa folha de trabalhos prestados ao Brasil, à sua instituição e, portanto, aos cidadãos brasileiros. E tenho certeza que nesta casa também continuará a prestar os serviços que vêm sendo prestados por essa prestigiosa, importante instituição. Outros ministros também se manifestaram. Peço licença, senhora presidente, para subscrever as palavras que Vossa Excelência dirigiu à eminente Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, a quem também saúdo, associando em tudo e por tudo aos cumprimentos que a nossa eminente presidente dirigiu à Vossa Excelência e, portanto, seja muito bem-vinda a esse colegiado. Também cumprimento a doutora Raquel Dodge pela sua investidura, com meus votos de que seja feliz e abençoada aqui entre nós. Ao povo que está comemorando Ano Novo hoje, Shana Tová, que venha um ano doce e bom. Saúdo de uma forma muito calorosa a eminente doutora Raquel Dodge. É uma imensa alegria tê-la aqui conosco. Eu também, senhora presidente, tenho o maior prazer de saudar aqui a presença da procuradora Raquel Dodge, com quem eu tive a honra e o prazer de trabalhar durante 11 anos no Superior Tribunal de Justiça, e tenho certeza de que Sua Excelência fará aqui, através de seus pronunciamentos, um exemplo concreto de competência, probidade, exação e independência, porque conheço bem a sua atuação na Corte Especial, principalmente em matéria criminal. Sua Excelência tem aqui, sem dúvida nenhuma, uma grande responsabilidade. Certamente, Sua Excelência vem ocupar não apenas o lugar dos seus antecessores imediatos, mas de gente como Moreira Alves, como Xavier de Albuquerque, como Sepúlveda Pertence, como Henrique Fonseca de Araújo, para ficarmos nos mais recentes, ou ainda Evandro Lins e Silva, Carlos Maximiliano, Antônio Bento Faria, dentre outros. É esse o legado da Procuradoria-Geral
da República nesta casa, e esse é o grau de sua representatividade. Seja bem-vinda. Antônio Cláudio Maris falou pelos advogados. Ele desejou sucesso à nova Procuradora-Geral da República. Conte conosco, advogados brasileiros, para que Vossa Excelência, com certeza, venha a cumprir os seus objetivos, as suas funções, elevadas funções, da forma que o povo brasileiro espera que Vossa Excelência cumpra. Raquel Dodge agradeceu e falou sobre o importante papel do Supremo. Agradeço a calorosa acolhida desta Suprema Corte, expressa nas palavras de sua presidente, e apresento-lhes os cumprimentos de todo o Ministério Público brasileiro, que reconhece o elevado espírito público que preside a atuação deste tribunal como guardião da Constituição e garantidor de direitos humanos. A Justiça aceitou mais uma denúncia contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai responder agora por corrupção passiva na Operação Zelotes. É a 7ª vez que o Lula se torna réu em ações penais. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o então presidente Lula editou a medida provisória 471 para favorecer empresas do setor automotivo em troca de R$6 milhões em propina. Ainda de acordo com o MPF, o dinheiro seria para financiar campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores. A medida provisória prorrogou benefícios fiscais concedidos às montadoras de veículos instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A Justiça também aceitou denúncia contra outras 6 pessoas, entre elas o ex-ministro e ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho. Essa é a 7ª vez em que Lula se torna réu em ações penais. Em julho, ele foi condenado no processo que envolve a compra e reforma de um apartamento triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. O ex-presidente é acusado de ter recebido propina da empreiteira OAS em troca de contratos da empresa com a Petrobras. Usinas hidrelétricas operadas pela Companhia Energética de Minas Gerais vão a leilão. A autorização foi dada pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. O TRF da Primeira Região suspendeu o leilão por meio de liminar concedida na ação popular, na qual são discutidos possíveis prejuízos à administração pública decorrentes da extinção dos contratos sem prévia indenização pelos investimentos não amortizados. A União e a Agência Nacional de Energia Elétrica pediram a suspensão da liminar no STJ, afirmando que a decisão do TRF da Primeira Região estabelece lesão à ordem administrativa, além de alegar que o Tribunal Regional não apontou nenhuma violação às normas que regem a prorrogação das concessões e a licitação dos empreendimentos que não tiveram sua prorrogação efetivada. Ao deferir o pedido, a ministra Laurita Vaz destacou que o sobrestamento do leilão interferiu gravemente no juízo de oportunidade e conveniência do administrador, uma vez que não foi verificada nenhuma ilegalidade nos procedimentos decorrentes do leilão. Ela também considerou que os valores provenientes do leilão já foram computados como receita prevista para 2017 e que a manutenção da liminar acarretaria prejuízo ao aumento da arrecadação, podendo comprometer o ajuste das contas públicas. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Federal determina que Estado forneça medicamento de alto custo a recém-nascido no Rio de Janeiro. A gente volta já já. Supremo Tribunal Federal encerra julgamento sobre juros de correção monetária incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública. A decisão do STF vai solucionar 90 mil processos que estavam suspensos. Por maioria, os ministros decidiram que, em casos de condenação da Fazenda Pública, a atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar como base o IPCAE, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, desde a data fixada na sentença. E os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança. Acompanho integralmente o voto do ministro relator, Luiz Fux, para dar parcial provimento ao recurso e, fundamentalmente, para fixar o IPCA com o índice de correção monetária a
todas as condenações impostas à Fazenda Pública. Dando parcial provimento ao recurso extraordinário para, de um lado, reconhecer o caráter eminentemente assistencial da relação jurídica que está ora em debate, tendo em vista o seu caráter, a sua natureza não tributária. E também, de outro lado, senhora presidente, determinar a atualização do benefício de prestação continuada. A decisão foi tomada durante análise de recurso com repercussão geral reconhecida e vai solucionar mais de 90 mil processos que estavam suspensos, aguardando o precedente do Supremo. Estado vai ter que fornecer medicamento de alto custo para recém-nascido no interior do Rio de Janeiro. O tratamento custa R$3 milhões apenas no primeiro ano. O pequeno Ravi Dutra Romão, de 6 meses, é portador de AME, atrofia muscular espinhal tipo 1, nível mais grave. A doença degenerativa afeta o sistema nervoso central. Ele precisa do medicamento de alto custo, Nusinersen, conhecido como Spinraza. A família criou a página AME Ravi para arrecadar dinheiro e importar a substância dos Estados Unidos, para aplicação de 6 vacinas só no primeiro ano de vida, o que custa aproximadamente R$3 milhões. Nos anos seguintes, a dose diminui para 3 vacinas, que hoje custariam R$1,5 milhão. O medicamento não era aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas recentemente houve o registro. E agora o Ministério Público Federal, em Itaperuna, no Rio de Janeiro, conseguiu uma liminar em ação civil pública para que a União, o Estado do Rio e o município de Laje do Muriaé forneçam o remédio para o menino. De acordo com a liminar, o fornecimento deverá ser iniciado no prazo máximo de 15 dias a partir da intimação dos envolvidos. A procuradora da República, Paula Cristine Belotti, lembrou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a questão de doenças raras. O entendimento é que o alto custo do medicamento por si só não caracteriza grave lesão à economia e à saúde públicas, já que o acesso à saúde é previsto na Constituição. A atrofia muscular espinhal não tem cura, mas a vida de Ravi, com a decisão judicial, certamente ganhou outro sentido. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos e representantes dos trabalhadores de empresas metroviárias e ferroviárias de diversas partes do país assinaram acordo no TST que evita uma greve da categoria. A homologação é resultado de um acompanhamento da vice-presidência do TST, que se reuniu nesta quarta-feira à tarde para assinar o acordo entre a CBTU e os sindicatos dos metroviários e ferroviários. O ministro Emanuel Pereira, vice-presidente da Corte Trabalhista, sugeriu um acordo que mantivesse as cláusulas sociais, como auxílios creche, licença maternidade e as condições de concessão de adicional de periculosidade, entre outros benefícios, com os valores atuais. Em relação às cláusulas econômicas, como reajuste salarial, representantes da companhia e dos trabalhadores não chegaram a um consenso. Essas cláusulas serão julgadas pela seção de dissídios coletivos aqui do TST e terão reflexos nos valores dos benefícios sociais. O acordo, que evitou greves, é válido para os sindicatos dos metroviários e ferroviários dos estados de Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Rio de Janeiro, do Nordeste e Zona Central do Brasil. Mais eficiência no pagamento de dívidas trabalhistas. É o que deve acontecer daqui para frente com o acordo fechado entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal de Contas da União. Durante a assinatura do acordo, o presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, explicou que o convênio permite à Justiça Trabalhista acessar bancos de dados do Tribunal de Contas da União para a análise de dados financeiros dos condenados pela Justiça do Trabalho. Essa parceria já foi feita com outras entidades, como o Ministério da Justiça e Marinha. O presidente do CSJT e do TST ressalta a importância desse acordo para dar mais celeridade no pagamento de dívidas trabalhistas. De forma que, com todo esse instrumental, consigamos fazer com que o trabalhador que ganhe, não só ganhe mais leve e em pouco tempo, e facilitar também a vida, muitas vezes, das empresas, dos devedores, para rapidamente resolver a questão, para não ficar com pendências trabalhistas. Isso é muito importante, essa troca de informações, essa troca de conhecimentos entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal de Contas da União,
As nossas tecnologias estão bem avançadas, a nossa do tribunal, nosso banco de dados realmente é reconhecidamente um banco de dados avançado, e nós estamos colocando ele a serviço da população, a serviço dos nossos jurisdicionados, a serviço do nosso país. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Na terceira reportagem especial da semana no trânsito, quem comete mais acidentes, homem ou mulher? É o que você vê no próximo bloco. Voltamos já já. Os homens ainda são maioria no trânsito brasileiro. As pesquisas apontam que as mulheres são mais cautelosas na hora de dirigir e se envolvem menos em acidentes com mortes. Esse cuidado tem recompensa. O seguro do carro delas costuma ser mais barato. Clima de romance, mas com uma pitada de rivalidade. Eu acho que eu dirijo melhor, né? Uma competiçãozinha mesmo. Eu vou discordar, viu? Eu acho que eu que dirijo melhor. A competição de quem dirige melhor não fica só entre o casal Ágata e Francisco. No trânsito, as opiniões divergem. Só eu que dirijo aqui nesse carro. Querida, eu dirijo melhor do que você, tá? Eu sou mais cuidadosa, tá, meu amor? Então eu dirijo muito bem, não vem. Eu acho que não tem nada a ver, depende da facilidade da pessoa. Tem mulheres que dirigem muito bem, tem homens que dirigem muito bem também. Apontar se os homens ou as mulheres dirigem melhor não é recomendável. Mas em pesquisas realizadas pelo Detran, nós levamos vantagem. Segundo o resultado desses levantamentos, a porcentagem do índice feminino em acidentes com mortes é de 10%. Os homens são apontados como responsáveis pelos 90% restantes. Os dados do Distrito Federal ilustram a realidade dos outros estados do país. Entre 2012 e 2016, 19% das mortes em acidentes de trânsito foram mulheres. E em apenas 8% dos casos, elas estavam ao volante. A gente tem estatística que o homem hoje é o que mais se envolve em acidente, é o que mais provoca e é a maior vítima dos acidentes. Também é o que mais lesiona, é o que mais provoca e também tanto feridos e mortos no trânsito são homens. A gente verifica que a mulher é mais cautelosa, mais responsável, se arrisca menos, né? E com isso ela se envolve menos em acidente de trânsito. Pesquisa que interfere no preço do seguro de carro. Como os números mostram que as mulheres se envolvem em menos acidentes graves, acaba saindo mais barato em até 15% para elas. E por isso, o carro da família Souza foi assegurado no nome de Kelly. O seguro é em meu nome, só eu dirijo. Não existe no Brasil uma lei que proíba distinção de gênero na hora de fechar o contrato ou oferecer desconto. Mas esse advogado alerta que ao fechar o seguro é importante dizer se outra pessoa também dirige o carro para evitar problemas. As duas partes têm que agir com boa fé. Se você omite da empresa, da seguradora, esses fatos, a seguradora obviamente não vai levá-los em consideração na hora de chegar no preço do seu seguro. E por causa disso, se acontecer algum sinistro referente a algum fato que você se omitiu, a seguradora pode, com toda segurança, se negar a pagar o seguro em relação àquele fato, até porque ela não sabia daquele risco, aquele risco não estava informado para ela. Na reportagem de amanhã, você vai ver como o Superior Tribunal de Justiça tem julgado ações relacionadas à lei seca. Não perca! Estão definidos os nomes dos desembargadores que vão compor a lista tríplice para a escolha do novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Em sessão ordinária, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho definiu os nomes da lista tríplice para a escolha do novo ministro do TST. A vaga foi aberta após a aposentadoria do ministro Barros Levenhagen, em agosto deste ano. Foram indicados o desembargador Samuel Hugo Lima, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, o desembargador Breno Medeiros, atual presidente do TRT da 18ª Região, no Paraná, e o desembargador Francisco Rossal Araújo, do TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. A lista tríplice vai ser encaminhada para o presidente da República, Michel Temer, que deverá escolher um dos nomes. O desembargador indicado pelo presidente será sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Se for aprovado pela maioria absoluta do plenário, será então empossado como novo ministro do TST.
Mesmo na crise, o segmento de franquias faturou 151 bilhões de reais em 2016. Franquias é o tema do Academia dessa semana. A pesquisa do mestre em Direito dos Negócios, Alexandre Davi Santos, aborda a delicada relação entre o franqueado e o franqueador. Como assegurar contratualmente os direitos e deveres das duas partes. É sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Academia. O procurador da República, Humberto Jacques, participou da primeira sessão do TSE como vice-procurador-geral eleitoral. Ele assumiu o cargo com a posse de Raquel Dodge no comando da PGR. Humberto Jacques de Medeiros substituiu Nicolau Dino nas sessões plenárias do Tribunal Superior Eleitoral. Se tornou o vice-procurador, com a posse de Raquel Dodge como Procuradora-Geral da República, no dia 18 de setembro. O Ministério Público atua em todas as fases de uma eleição. Em casos de processos contra candidatos à presidência da República, é o Procurador-Geral Eleitoral quem tem autonomia para propor a ação. Registro a presença pela primeira vez, na condição de vice-procurador-geral eleitoral, do Dr. Humberto Jacques de Medeiros. Desejo que Sua Excelência seja bem-vindo e que tenha aqui um adequado desempenho. O novo vice-procurador-geral eleitoral concluiu a graduação e o mestrado em Direito na Universidade de Brasília. Em 2014, terminou o doutorado pela Uniroma, Universidade da capital da Itália. No mesmo ano, Humberto Jacques passou a atuar como subprocurador-geral da República. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.